pessoas acolhedoras. Nós trabalhamos na Unicap já há uns 30 e tantos anos, e um dos cantinhos que a gente preza muito é esse Observatório das Religiões, um espaço que cria interface entre as pesquisas de mestrado, doutorado em Ciência da Religião e Teologia, com intervenções junto às comunidades religiosas e espirituais da região. Então, minha fala aqui nesse curso trata de ecologia e religião. Eu vou primeiro falar um pouco de ecologia integral, citando essa perspectiva de pensamento complexo, vou falar do Capra, e depois entro no que o Papa Francisco tem ajudado a gente a desenvolver e aplicar desse conceito de ecologia integral a nossa colaboração enquanto religiosos para o respeito à integridade da criação e o cuidado com a casa comum. Já que o meu lugar de fala é o Nordeste, eu quero começar a minha contribuição pedindo a bênção e os conselhos do nosso padrinho do Juazeiro, meu Padim Padre Cício. A figura do Padre Cício no sertão nordestino vai além de um religioso que vivia lá numa localidade longínqua, cuidava da fé de alguns fiéis, porque suas ideias elas transcendem aquele quadro estritamente espiritual, e já no início do século XX ele ensinava princípios agroecológicos, né, para os romeiros. Nesse momento em que a igreja está sendo convidada para uma atitude de saída ao encontro das periferias existenciais e sociais, a disposição do padre Cícero em acolher a todos, especialmente os pobres, os sofredores das secas e das cercas, aconselhando-os na sombra do Juazeiro, abençoando aquela gente, né, constitui um testemunho eloquente de hospitalidade que continua atraindo muita gente ao Juazeiro do Norte. E eram estes os seus preceitos ecológicos que foram recolhidos dos seus sermões. Não derrube o mato, nem mesmo um pé de pau. Não toque fogo no roçado, nem na caatinga. Não cace mais e deixe os bichos viverem. Não crie o boi nem o bode soltos. Faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer. Não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza. Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar a água da chuva. Reprise os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com pedra solta. Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou de outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só. Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, a favela e a jurema. Elas podem ajudar a conviver com a seca. Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos poucos se acabando. O gado melhorando e o povo terá sempre o que comer. Mas se não obedecer, dentro de pouco tempo, o sertão todo vai virar um deserto só. Então, com essa bênção e esses conselhos do meu padrinho Padre Cício, eu vou desenvolver minha reflexão aqui no sentido de apontar para um processo de reconciliação, construção de relações mais inclusivas e íntegras com o divino Criador, o mistério da criação, e com as outras criaturas, as outras gerações e gêneros, as outras culturas e classes, com os bens da natureza, né? O nosso meio ambiente comum, né? A nossa casa comum. Eu quero destacar, para começar essa fala, a necessidade de um modelo de conhecimento, um jeito de olhar para a realidade, de conhecer a realidade, que seja mais complexo, que permita superar, inclusive nas teologias das igrejas e religiões, aquela ideia de criação perfeita, de natureza determinada para a procriação, né, e para a dominação do homem. Então, eu me reporto, para começar,
a obra chamada Ponto de Mutação, o livro de Capra, que foi ensinado também no filme da sua irmã. Vejam que esse meu texto e todas as referências e links vai ser disponibilizado e depois vocês podem consultar e explorar o que eu estou aqui indicando. Essa obra do Capra foi que popularizou o conceito de paradigmas, de modelos científicos. E a gente precisa de um modelo, né, que seja menos simplista, que seja mais complexo, que olhe para as coisas, né, com muitas dobras da sua construção. O autor, o Fritjof Capra, ele constata que a gente vive uma crise de civilização que é sem precedentes. A gente se defronta com uma ameaça real de extinção da própria raça humana e de toda a vida no nosso planeta. E defende que existe uma dinâmica subjacente aos problemas de saúde, criminalidade, poluição, inflação, escassez de energia e muitos outros dos quais a gente padece. É que a nossa civilização ocidental, ela perdeu o seu vigor cultural, está em queda, como demonstra o declínio dos seus pilares. Por exemplo, o patriarcado, a era do combustível fóssil, do petróleo, paradigma científico mecânico, tecnicista, né, instrumental, que se apoiava numa visão do ser humano como um ser de necessidades, uma visão do mundo mecânica como um relógio. Então, a gente precisa ser capaz de imaginar o humano como um ser de relações, né? E não se pode falar do humano sem o cosmos, do qual ele faz parte, né? E não se pode falar dos dois sem incluir entre eles o mistério da realidade, que pode desenvolver em nós mística, que pode desenvolver em nós relação, né? Então, há um princípio criador que nos antecede e ultrapassa, que a gente precisa incluir na nossa visão do mundo, que nos torne mais relacionais, dialogais com tudo e todos. Capra, ele apresenta, então, um modelo de análise cultural que ajuda a gente a reexaminar os nossos valores e tornar a transição sociocultural, o ponto de mutação, do qual ele fala justamente, mais consciente e consequente. Ele serve-se daquele modelo de transições culturais harmoniosas que foi retratado no I Ching, essa obra chinesa, né, filosófica e espiritual, para explicar a tese dele. Os filósofos chineses, eles viam a realidade, a cuja essência primária chamaram Tao, como um processo de contínuo fluxo e mudança, que é sustentado por polos arquetípicos, Yin e Yang, que são relacionados aos modos de conhecimento intuitivo e racional, respectivamente. O Tao, né, é essa bola, né, esse círculo formado por duas ondas que se interpenetram, o Yin e o Yang. Segundo essa abordagem, o drama da nossa sociedade é que favoreceu o Yang em detrimento do Yin, a mente em detrimento do corpo, a matéria em detrimento do espírito, o instrumental em detrimento do comunicativo, a sociedade em detrimento da natureza, o masculino em detrimento do feminino. Mas, né, uma série de movimentos de contracultura, essas espiritualidades ecológicas nas quais justamente a gente está aqui querendo se engajar, o ecofeminismo, né, por exemplo, e sobretudo, são movimentos que vêm desenvolvendo essa mutação cultural que tem o suporte desse novo modelo de conhecimento científico inaugurado pela física moderna, né, a física quântica. Paradoxalmente, quando quis explorar até o fim, de maneira objetiva, o que é a natureza, nas partículas subatômicas, no quanto, descobriu que aquilo é, ao mesmo tempo que partícula, matéria, onda, energia, e se manifesta para lá ou para cá, dependendo da relação com as outras partículas e dependendo do olhar do sujeito. Então, no fim das contas, o que é a realidade? É mistério, é relação, né? E isso reinclui a nossa subjetividade no jogo do conhecimento, e isso inclui novamente a abertura para o mistério da realidade e para a vida espiritual, também
né, no jogo científico. Então, essa física moderna soma-se à teoria sistêmica. Os sistemas vivos são organizados de modo que formam estruturas que constituem um todo em relação às suas partes, e uma parte relativamente a todos maiores. Nas indicações que eu vou disponibilizar para vocês, né, tem, além do livro, também o filme, que socializa a obra do Capra, Ponto de Mutação. E, sobretudo, no filme a gente tem um diálogo, né, entre três personagens que são levados lá ao Monte Saint-Miguel, Saint-Michel, na França, para discutir sobre o que é que a gente deve pensar sobre a vida. E aí tem um poeta, ele evoca um pouco aquele jogo do conhecimento mais antigo, pré-moderno, que valorizava a natureza, né, e tinha uma visão mais assim feminina, de integração, mais né, considerava o tempo cíclico, como Moira, né, olhava para o mundo como sendo uma mãe e buscava se integrar nele. Depois tem um político que, inclusive, o personagem é um candidato ao governo dos Estados Unidos. Ele representa um pouco essa visão mais da ciência dos albores da modernidade, cartesiana, matemática, que é mais masculina, intervencionista, é mais yang, né? Então, esse predomínio da cultura, do tempo cronológico, né, que olha para a matéria como sendo matéria-prima, né, e quando pensa em agir, quer trabalhar, quer dominar, né, e se pergunta sempre para que as coisas servem. Mas entre eles aparece essa figura mais contemporânea de uma física, né, desse novo modelo de ciência que justamente coloca o padrão de pensamento ecológico. Essa ciência que vem desde Planck, da física quântica, né, que começa no século XX, coloca no centro não o feminino ou o masculino, mas o humano, né, o tal, nem yin, nem yang, mas o tal, a relação, né, entre esses extremos com os diversos estranhos que existem entre eles. Então, o tempo aqui é kairos, né? O tempo aqui é cosmo-antropológico, né? O tempo aqui nos convida para conexões, né, e para relações, e a ação que deriva desse pensamento não é mais de integração à natureza, não é mais de intervenção, né, para dominar a natureza, mas é de cuidado com a sociedade e a natureza, porque a gente se reconhece como parte dessa história, não é? Então, a gente olha para a realidade como um poema e a gente quer colaborar na construção harmoniosa dessas relações, né, que são vistas poeticamente nesse modelo agora mais amadurecido de conhecimento. Eu acredito que nessa linha é que está a perspectiva de ecologia integral que foi ensaiada pelo Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si. Existe aí um clamor por justiça envolvendo o nosso convívio na casa comum, com um convite para um processo urgente de construção de relações mais inclusivas e íntegras com o divino e com os outros, né? A humanidade, nossa sociedade brasileira em especial, ela continua muito marcada por injustiças que são escandalosas. Multidões sendo privadas do acesso ao atendimento de suas necessidades básicas. São crescentes as ameaças à vida e esse modelo de desenvolvimento neoliberal segue gerando grandes desigualdades sociais, processos perversos na política e na cultura, bem como agressões devastadoras à natureza, à água, à terra, né? Basta a gente abrir a janela para respirar fumaça. Frente a esses desafios ecológicos, é que se coloca a justiça socioambiental. Ela deve ser promovida através de um conjunto de relações
que perpassam os diferentes níveis de convívio dentro de nossa grande casa comum. Relações justas, que envolvem o reconhecimento profundo da dignidade de todos os seres humanos, acima de raízes étnico-raciais, de crenças religiosas, das diferentes gerações, gêneros, visões de mundo e convicções políticas, buscando sempre formas de estabelecer diálogo, valor da pluralidade e a dinâmica da reconciliação, relações justas que envolvem a efetivação de políticas de superação das desigualdades e o acesso universal aos direitos básicos de trabalho, assistência social, previdência, saúde, moradia, educação e alimentação. Relações justas que envolvem a conservação e preservação dos dons da criação, dos bens naturais, em vista de um ecossistema saudável e de vida para o futuro do planeta e dos seus habitantes. Vejam, essa maneira nova de se relacionar com o meio, onde a gente não quer mais dominar, né, para poder explorar, seja através do mercado ou do Estado, mas fazendo variações em torno dessa compreensão do humano como um ser de necessidade, para uma outra compreensão do humano como um ser de relações, em que se visa o cuidado com tudo e com todos, porque a gente se reconhece como parte, né, com um sentimento oceânico, a gente percebe que tem a ver com o desenvolvimento da matéria, com o desenvolvimento da humanidade em todas as culturas, exige uma mudança na visão religiosa da gente, porque nossa tradição judaico-cristã, né, que é muito marcante no Ocidente, inclusive, né, nos catecismos do Islã, é uma visão muito binária. E ela olha para o mundo e a sua diversidade como sendo consequência do pecado original, né? Então, no começo, a gente deveria ser um só povo, né? Uma só cultura, uma só religião. Isso é uma interpretação das Escrituras que padece, né? Que carece de informações antropológicas e históricas. Quando a gente se informa direitinho, aí a gente percebe a diversidade de culturas e religiões, a diversidade, né, de povos e de gêneros, faz parte de uma bênção original desde o princípio. Não é consequência da Babel, né, que se transformou o mundo depois do pecado, mas é uma bênção com a qual Deus, nessas diversas expressões do humano, né, e suas culturas e religiões, quer sempre nos trazer uma palavra diferente que cause diferença, né, uma provocação, né, acerca de como a gente pode ser, que sempre nos desinstala, escancara o ego da gente para incluir os outros, né, dilata o nosso eu para ser capaz de ter prazer com os outros e de perceber que a gente permanece vivo em tudo que cuida. Então, em consonância com essa riqueza, tanto cultural quanto religiosa, né, que os nossos povos originários já vinham desenvolvendo, toda a perspectiva e cultivo do bem viver, o Papa Francisco, ele ainda mais concretamente nas articulações agora do Sínodo para a Amazônia, chama a nossa atenção para uma vivência verdadeira da espiritualidade cristã. O seu caráter essencialmente transformador pode ser alcançado por diversos caminhos, mas é impossível consegui-lo sem o cuidado dos outros e da vida. A boa prática da espiritualidade é um estilo de vida pessoal e comunitário sóbrio e, quanto possível, existencialmente próximo do cotidiano das pessoas empobrecidas, né, das pessoas que estão à margem e a quem a gente quer servir, né, de modo a visibilizar, antes mesmo das palavras que a gente pronuncia, das atividades que a gente empreende, uma atitude de solidariedade efetiva, de estar junto, de se reconhecer como parte. Então, juntos, a gente precisa discernir estratégias de ação.
visando contribuir para a superação desse abismo das desigualdades sociais e suas graves implicações econômicas, políticas, né, culturais e ambientais. Isso, no contexto brasileiro da gente, implica em participação na agenda de assistência social, valorização da economia solidária e diferentes buscas de desenvolvimento alternativo, contribuição no processo de educação das relações étnico-raciais, contribuição no movimento de afirmação das mulheres, né, e dos diversos gêneros em seu protagonismo na sociedade, contribuição no serviço aos refugiados e às vítimas de deslocamentos forçados. Eu abro aspas para citar aqui o Josafá Siqueira, em sua obra Questões Socioambientais, ele diz o seguinte: as religiões poderiam formular, inspiradas em suas teologias e espiritualidades, princípios éticos que orientassem as ações concretas de seus seguidores, voltadas para a sustentabilidade planetária. Ajudar as pessoas na compreensão sobre a importância de relações profundas entre o Criador e todas as criaturas existentes no planeta Terra. Procurar viver o espírito da aliança entre o Criador e todas as criaturas. Espírito esse que supõe compromisso em preservar as diferentes manifestações do divino na natureza, privilegiando as vidas mais vulneráveis e ameaçadas. Fazer com que a área geográfica e os templos religiosos, né, os espaços sagrados, possam testemunhar o desejo de sua religião em contribuir para minimizar os impactos do aquecimento global, optando por energias alternativas, ampliando a área verde, reciclando os resíduos, manter o diálogo interreligioso com outras crenças e credos, com o objetivo de irmanar esforços que revelem a contribuição das religiões para preservar a obra do Criador e o seu desejo de salvar a todos. Então, fecho aspas e acrescento, em meio às várias frentes de ação, faz-se necessário um conjunto de processos pedagógicos. Por isso, esse curso aqui é muito importante na criação, né, de multiplicadores, de animadores, né, que, com uma fundamentação mais profunda, né, levem essa mensagem de relação, né, novas relações entre religiões e ecologia, e assim favoreçam a formação de pessoas conscientes de sua condição social e histórica, que saibam identificar, né, os nossos mestres espirituais em meio às situações de morte, sejam capazes de se indignar, sejam capazes de se abrir aos outros, de lutar em favor de justiça e de defesa dos direitos humanos fundamentais, dos mais empobrecidos, e que, sobretudo, busquem analisar as causas profundas da exclusão, da destruição, né, dos bens naturais, dispondo-se a enfrentar, de forma criativa, de forma inovadora, as forças que subjugam a vida. Então, a gente se percebe junto nessa frente comum, que é, ao mesmo tempo, ecológica e amplamente ecumênica, de engajamento em favor da justiça e da paz. Para concluir a minha contribuição, eu cito o nosso companheiro Ivo Folman. Ele diz assim, não é, quando escreveu O Cuidado da Casa Comum, um livro que foi uma obra que foi publicada pelo OMA. Nestes tempos de degradação civilizacional, em um contexto de total desagregação do ambiente humano de vida, o apelo se orienta para esta espiritualidade regeneradora da humanidade, para a prática da justiça. Como estamos falando em degradação, talvez seja necessário cavar muito para reencontrar as verdadeiras soluções. O caminho de solução está no coração. Aprendi isso de líderes de outras religiões e, sobretudo, de pessoas sábias do povo. Quando queremos buscar soluções que sejam humanas, precisamos substituir a cabeça pelo coração. O coração está mais próximo do Espírito de Deus. Ele está mais próximo das pessoas e da vida. Cabeça cria muitos subterfúgios, incertezas, máscaras de mentira. Deixemos que o coração responda às perguntas originárias do Espírito de Deus. Onde estás? Onde está o teu irmão?
Como está a criação? É preciso que o nosso coração escute o pulsar do coração de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Gil Braz. Muito obrigado. Belíssima exposição. Nos botou para pensar realmente. E, principalmente, além de pensar, de sentir, né? Sentir com o coração. É isso mesmo. Muito obrigado. Eu convido a todos que vão anotando suas perguntas, suas questões. Ao final das 3 falas, nós vamos ter um tempo para isso. E já de antemão agradeço o Gil Braz a ficar no tempo também dos 20 minutos, foi pontualíssimo. E já convocar aqui o nosso amigo Maurício Lopes para suas contribuições. Como eu falei, Maurício vai se apresentar. Maurício recentemente, até em tão pouco tempo, secretário executivo da REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, e agradecemos muito a disponibilidade dele também de estar conosco aqui, trazendo essa dimensão já também um pouco, talvez, mais prática da consolidação de redes nesse processo dos fundamentos e dos princípios da ecologia integral e da Laudato Si. Obrigado, Maurício. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz Felipe, e um abraço grande para muitos amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham hoje. Uma desculpa que eu vou falar portunhol, mas eu acho que dá para compreender. Então, a primeira coisa que eu gostaria é trouxer os rostos concretos para que a nossa reflexão seja feita no coração da vida, da territorialidade concreta. E agora, os números na Amazônia com a situação da pandemia, e conhecendo que é importante olhar além da pandemia, mas ela mostra e permite ver tudo que estava aí embaixo, que não estava dando certo, nos convida também para olhar os nomes concretos. Agora temos na Amazônia um terrível número de mais de 1.245.000 pessoas impactadas pela pandemia, números oficiais, e conhecemos também tudo que está embaixo, é um número maior, mais de 32.000 pessoas que também têm morto pela situação da pandemia. Eu gostaria de convidar a que todos nós possamos identificar também, trouxer os rostos dos irmãos e irmãs que também têm sido impactadas pela situação concreta da pandemia, mas tudo o que ela também agora está mostrando, que já estava lá. E dos povos indígenas, os irmãos e irmãs indígenas, agora temos um número que está chegando até os 65.000 afetados, com quase 2.000 pessoas que têm morto, e afetando a mais de 240 povos diferentes da Amazônia. É uma situação que expressa o nosso fracasso como humanidade, em muito sentido. Então, também eu acho que para nós conseguir fazer uma reflexão que faça sentido da ecologia integral, justiça socioambiental, tem que começar com os rostos concretos. E eu gostaria também retomar uma palavra do livro sagrado dos Maias, do povo indígena Maya da Centro-América, que vai nos permitir também ingressar nessa perspectiva. E disse assim: eles arrancaram nossas frutas, cortaram filiais, eles queimaram nossos troncos, mas eles não conseguiram matar nossas raízes. Compreender a perspectiva da mudança na chave da ecologia integral tem que começar com as raízes. E as raízes significam também uma conexão com os rostos concretos, e pela REPAM, que é apenas um intento entre muitos, fraco, com limitações, mas também com muitas perspectivas de esperança. O ponto essencial é a territorialidade. O que é novo na perspectiva eclesiológica de um sujeito emergente é a questão de territorialidade. Isso não é só próprio da perspectiva atual da Igreja na sociologia, especialmente a teoria dos campos sociais de Pierre Bourdieu. É muito importante, porque dá conta de uma territorialidade que é material,
as relações materiais entre as pessoas, as dinâmicas econômicas, políticas, os capitais, como Pierre Bourdieu chama, capital político, capital social, mas também é uma questão de um interagir, uma interação das questões simbólicas, que é mais a questão cultural, a questão espiritual. Tudo isso entra em uma dinâmica de conflito em um território particular. Então, todas essas categorias, todas essas perspectivas maiores só têm sentido quando são identificadas na perspectiva territorial. E nas ciências biológicas, também as ciências naturais, a dinâmica da Amazônia, especificamente, também é uma perspectiva territorial, é um bioma, é um organismo vivo, é um sistema de interações também espirituais, simbólicas, mas especialmente também biológicas. E para os povos indígenas também é uma dinâmica onde acontece a vida, onde a vida tem continuidade, que é um tempo muito mais cíclico também. E agora, pela Igreja, é uma questão também onde a ecologia integral encontra a possibilidade de se fazer caminho. Eu fico preocupado, primeiro porque a encíclica Laudato Si tem sido esquecida, mesmo agora que está tentando se trouxer novamente em uma situação de crise profunda, como já foi falado, tem muitas pessoas que rejeitam isso como parte da nossa identidade. E tem que ser muito claro isso. Hoje não se pode ser credente no Jesus Cristo encarnado na realidade e não abraçar uma causa pelo cuidado da casa comum. Hoje não se pode ser cristão plenamente sem abraçar a causa também do cuidado da casa comum e a perspectiva da ecologia integral. É uma questão que faz parte do magistério. E agora é uma situação também que faz um apelo para uma mudança, uma conversão genuína, profunda e profética. E a Amazônia tem muito para dar nesse sentido. A REPAM, que é uma rede, não é uma instituição, tenta articular dinâmicas diversas, acompanhando a voz dos próprios povos, as suas lutas e também oferecendo perspectivas, serviços e possibilidades de incidência, é apenas o resultado de décadas de caminho eclesial. Profetas, mártires, homens e mulheres que têm dado a vida na Amazônia, que continuam dando a vida na Amazônia e que têm nos falado também de conversão. Só que também precisava de um momento preciso, o Kairos que foi falado, que está em uma briga concreta com o Cronos de destruição e de exploração. Então, acho que o Papa Francisco não é para idealizar uma pessoa que inspira muito, mas o que é mais importante é que ele consiga trouxer tudo que estava aí esquecido e rearticular na perspectiva profética da Igreja com um olhar territorial. Isso agora é onde nós temos também uma responsabilidade muito grande de fazer nascer um novo sujeito eclesiológico emergente das vozes concretas das territorialidades com a Amazônia. Por isso não é estranho que temos agora redes e onde eu começo também a fazer a nova missão. Estamos já acompanhando as redes irmãs mais pequenas da REPAM, que começaram depois dela, um pouco evocando a experiência, que não é para replicar, porque a territorialidade, por definição, é com a identidade própria. Mas temos processos na Mesoamérica, tudo o corredor biológico mesoamericano se articulando para responder e agir como uma dinâmica integrada. Temos agora processos também nascendo no aquífero Guarani e Gran Chaco, na região do Cono Sul. Temos processos na bacia do Congo, onde também tem uma situação bem complicada, bem complexa e bem ruim. E temos também processos na Ásia-Pacífico, que é um arquipiélago, eu não sei como se diz isso em português, um arquipiélago muito grande, com muitos biomas dentro de um macrobioma, e é um processo que está nascendo também. Por isso, muito importante, uma erupção de um sujeito eclesiológico que vem do passado profético de uma igreja que, em um momento Kairos, começa a se articular. E para muitos que falam também que o sínodo amazônico não deu certo em todo sentido, que tem muitas coisas ainda para fazer,
que a Repam também tem muitas limitações. É verdade, porque são apenas ferramentas em um momento concreto. Na dinâmica de Kairos é para fazer acontecer progressivamente e articulando os novos paradigmas. É uma nova epistemologia. É isso que está agora em jogo. Eu acho que a Repam ajuda, mas não só ela. Todas as redes que estão nascendo nos territórios, o que está acontecendo é que elas estão conseguindo dar vida a um discurso de ecologia integral. Eu tenho muitas pessoas que falam que elas estão implementando ecologia integral. E o que eu percebo é que os que estavam fazendo ecologia ambiental continuam fazendo aquela ecologia ambiental muito admirável e agora falam que isso é ecologia integral. Os que estavam fazendo ecologia política continuam fazendo só ecologia política e falam que estão criando ecologia integral. Mesmo com ecologia econômica, com ecologia social, ecologia cultural. Mas o único que vai conseguir mudar a realidade é uma ruptura epistemológica. E a ruptura epistemológica vai acontecer só na territorialidade, onde conseguir. E lá onde os povos indígenas podem nos ensinar muito, isso é dinâmica de interação, a conversão integral que está sendo falada também nesse processo. Pelos que creem no Jesus Cristo, eu sou filho da espiritualidade inaciana, no centro dos exercícios espirituais tem uma contemplação genial, feita, escrita assim, 500 anos atrás, onde nos ajuda a identificar a divindade não individualizada, uma divindade comunitária, que está já interagindo em uma dinâmica autoritária, que está olhando a realidade concreta, a realidade material. Uns nascem, uns morrem, uns em paz, uns em guerra, uns que riem, uns que choram. E lá, olhando que o mundo estava se afastando do projeto planificante, a divindade decide enviar a um deles, em discernimento comunitário, para fazer a redenção. Isso é uma questão genial, porque territorializar a divindade dentro do processo, o mistério mesmo da encarnação, acontecerá. Isso tem muita comunhão também com as próprias tradições e cosmovisões dos povos indígenas. Por isso, não é uma questão que surpreende que o dinamismo territorial está ajudando a mudar também as perspectivas da igreja, porque ela está deixando-se mexer pela realidade particular. Eu acho que eu tenho 4 palavras que acho que são essenciais para poder assumir, abraçar a perspectiva de ecologia integral para uma mudança em chave de redes territoriais. A primeira é pessoal, metanoia, é a conversão radical do coração. Só se mudarmos o nosso coração de pedra e conseguirmos um coração de carne, que se encontra com o outro, que vive com plenitude, que se apaixona, que deixa que a realidade mude a verdade, só assim é possível fazer uma mudança. O Papa pode falar qualquer coisa, pode escrever 2, 3, 4 encíclicas mais, pode fazer sínodos do Congo, da Ásia-Pacífico, na ecologia integral. Se o processo de conversão interior, radical, metanoico, não acontece, nenhum câmbio é possível. Segundo elemento é a alteridade. A alteridade ou a outridade. Levinas fala muito também o mistério da vida só é possível no encontro com os outros e outras. A experiência de reconhecimento do uno mesmo só acontece na dinâmica dialética com os outros. E a visão cristã, que é importante para a rede, para a Amazônia, é não só os outros, mas com um olhar especial pelos mais empobrecidos, não os pobres, empobrecidos, por causa de um sistema excludente. E agora, com a encíclica Laudato Si, com a tradição que é muito prévia também da igreja, é uma questão de uma autoridade com a irmã Mãe Terra. No sínodo recebemos ataques muito ruins, e até agora, nós às vezes recebemos ataques pela perspectiva de inserir, a perspectiva também, o abraço e a comunhão com a Mãe Terra. Mas isso faz parte da nossa identidade. No miércoles de Cícera, se nos fala, você vem da terra, volta para a terra. Quando Moisés libera o povo
que Deus chamou, ele pega as chinelas e consegue tocar a terra sagrada, o chão sagrado. Temos perspectivas da terra. A criação de Deus vem de um desejo de transcender e de criar também do humus, do barro, e lá soprar sopro divino. Então, alteridade. Terceira perspectiva, discernimento. Não é possível fazer uma mudança real em chave de ecologia integral e rede se não é com um discernimento profundo. Quais são as causas estruturais da realidade? Qual é o pecado estrutural? Por isso, os ataques para o Sínodo Amazônico para a REPAM eram apresentados como ataques a uma igreja em risco, uma igreja pagana, pachamâmica. Mas isso não era o problema no fundo. O problema real era que o Papa está mexendo com os interesses e conseguindo força de mudança na igreja também, nos católicos cristãos, para reagir nos interesses dos petroleiros, dos exploradores, e isso dava o problema. Então, a manipulação contra o sínodo aconteceu pelo mesmo dinheiro do Steve Bannon e os outros caras que invertiram nas campanhas do Trump e do Bolsonaro. Mesma questão, mexendo com nosso sentimento de segurança e falando que temos um risco e temos que objetar e nos opor ao risco. E então, o discernimento é essencial. E a quarta palavra é a parresia. Recuperar a perspectiva profética da igreja. Recuperar esse papel de falar a palavra que risga, que sai delante também da realidade, como muitos mártires e homens e mulheres têm nos ensinado. E muitos profetas que ainda estão entre nós, às vezes nem conhecidos, não só da igreja junto com os povos. Então, isso faz parte um pouco do processo da REPAM. Então, que é o que tem feito sentido também para a REPAM, para não se convertir em uma outra presença de igreja colonial, mesmo com muitas limitações? Primeira coisa foi identificar no centro a territorialidade e a voz dos próprios povos, especialmente os povos indígenas e os empobrecidos. Até agora, a REPAM não consegue mudar totalmente, mas cada vez mais a voz dos próprios povos, a participação deles, a enorme escuta que fizemos também pela preparação do sínodo, está nos mudando para que seja esse processo onde, como o cardeal Umes sempre fala, para que eles sejam sujeitos da sua própria história. Quando nós fazemos ações internacionais de incidência, graças a que a igreja tem uma institucionalidade fraca, claroscura, mas que tem presença nas Nações Unidas, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós temos feito um serviço de ponte para abrir porta para que eles possam falar a sua própria palavra. Então, isso é muito importante. Outra vez, a questão de territorialidade. Por isso, não é acidente quando o Papa chama a Amazônia de lugar teológico, do locus. Isso foi uma das grandes lutas dentro do sínodo. Não as questões de homens casados, sacerdotes, isso é importante, mas o importante era a presença significativa da igreja. Era reconhecer que não tudo está centrado na visão europeia ocidental, que tem revelação de Deus nas próprias espiritualidades e religiões dos povos indígenas, e que lá também está presente a semente do reino, e que então a Amazônia tem que ser reconhecida com os próprios povos, com suas limitações, com os povos e suas identidades, como lugar teológico. E uma outra questão que foi uma grande novidade foi a perspectiva da interculturalidade. A igreja e a própria REPAM têm feito um caminho muito de enculturação, de levar a própria experiência, às vezes em uma dinâmica muito respeituosa, mas levar uma perspectiva dentro de uma estrutura e um contexto cultural particular, mas é de fora para dentro. A dinâmica da interculturalidade é uma dinâmica de iguais. A igreja tem que aprender muito, tem que mudar, tem que fazer sua própria metanoia, alteridade, discernimento e parresia para conseguir fazer essa novidade, mas já está semeado como uma nova categoria eclesiológica, uma nova categoria que também está em comunhão com a perspectiva da Laudato Si. Então, essa perspectiva territorialidade,
a perspectiva da interculturalidade e uma outra coisa que foi muito importante. Na REPAM e no Sínodo, as dinâmicas de tensão estão sempre na desafio de identificar o depósito da fé, a estrutura, e o sensus fidei do povo de Deus. O que significa o sensus fidei? A revelação de Deus acontece além das estruturas. A revelação de Deus acontece além das culturas. A revelação de Deus acontece no coração da vida do povo. E então, a perspectiva de reconhecer isso como uma verdadeira sinal de Deus é uma perspectiva também que muda e que abre perspectivas. Temos que reconhecer a bonança, as questões positivas também da estrutura, mas o vinho novo requer odres novos. Não sei como dizer odres em português, mas o depósito novo, para que a vida nova possa acontecer, para que o vinho novo não se malogre, continue dando vida. Mas também respeitando o vinho añejo, que quando é bom, é para manter. Então, no último minutinho que eu tenho, eu gostaria também de dizer que agora é um momento onde a maior situação frente a nós, nos territórios como a Amazônia, pelos povos, não só com a pandemia, mas o que ela revela ou deixa-nos ver, é uma questão de injustiça estrutural, de desigualdade global. É um sistema que não dá mais, que mata por insostenível, que mata por injusto. Então, o que a igreja, as redes, a sociedade tem que fazer é servir de ponte. Agora temos um grande ponte como o Papa Francisco, que está arriscando tudo. Não é acerca do Papa Francisco, mas ele está sendo um ponte, um pontífice, para nos ajudar a levar a voz, como aconteceu também com o Sínodo. Mas se não pegamos realmente a perspectiva que nos dá a ecologia integral e continuamos fazendo com a dinâmica cartesiana, meu conhecimento, minha verdade, a mudança não vai acontecer. Eu espero que possamos aprender da cosmovisão dos povos indígenas, também se idealizar os povos indígenas, como todos nós, limitações, fraquezas, mas como uma aprendizagem histórico milenário que nos ajuda a quebrar os compartimentos estancos, é uma perspectiva integral. Termino. Uma frase de Teilhard de Chardin, jesuíta muito rejeitado no seu tempo, mas que agora é um dos grandes profetas da nossa história. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Isso transforma tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado. Parabéns pelo português, hein? Tá craque. Muito obrigado, cara. Assim, que visão concreta, territorializada que tu trouxe para nós aí, com a metanoia, alteridade, discernimento, paralisia e toda essa perspectiva da territorialidade e da interculturalidade, assim, justamente, que casa muito bem, conversou muito bem com aquilo que o Gil Braz trouxe na primeira fala, assim. Muito obrigado por toda essa sobriedade de análise aí de quem está vivendo isso no dia a dia, né? Todos os dias há alguns anos já. E desde já a gente te emana aí muita força e esperança nessa nova missão de plantar sementes nessas outras regiões, né? E justamente falando disso, né? Dessas pessoas que estão aí no território, os mártires, as lutadoras, os lutadores, que eu vou chamar agora uma pessoa que é fantástica, né? Esteve no Sínodo também, né? Amazonizou o Vaticano e é uma guerreira, uma liderança, uma amiga muito querida. O que tu nos conta aí, Marcivana Seteremaué? Boa Seja noite, bem-vinda. Marcos Tesse. É sempre um prazer estar aqui, né? Falar que fazer parte desses espaços também é um ato de resistência dos povos indígenas, né? Nos fazer conhecer aquilo que muitas vezes a história não mostra sobre nós. Então, obrigada, Luiz, por essa oportunidade. Falar sobre a ecologia integral também fazer memória, né,
de todo esse processo de luta. Eu trago, assim, presente, né, a presença dos povos indígenas nesse território amazônico há mais de... A ciência nos diz 12, 15 mil anos. Nós, indígenas, falamos que a memória nem alcança o tempo que estamos nesse território, né? O tempo em que nossos ancestrais estão aqui, né, cultivando a terra, né, as nossas mulheres ali no plantio das nossas plantas, né, o cuidado com as nascentes dos rios, o cuidado com toda essa plantação, né, que não serve apenas de alimento, ela também é cura, ela também é proteção na nossa cultura. E eu trago, assim, então, essa espiritualidade para que talvez a gente possa compreender o que seja essa ecologia integral a partir do nosso olhar, né? Dessa vivência dos nossos ancestrais, aqui, dessa presença marcante, né, nos rios, né? Subindo, descendo os rios, nessas matas virgens que tem aqui na Amazônia, né? Meu povo, ele é um povo que habita os grandes centros de mata, né? Aquelas matas virgens que nenhum homem nunca chegou. Meu povo, ele tem essa característica, né? E sempre o cuidado com tudo isso. Então, essa preocupação dos nossos ancestrais de manter a terra fértil, desse cuidado com a mãe terra, né? Não apenas para nós, mas para todas as gerações futuras. E isso nos tem garantido a vida até hoje aqui na Amazônia. Como é bom quando você chega em Manaus, nós que somos daqui, né? Mas os que vêm de fora, e que chegam aqui para comer um x-caboquinho, que é feito com o tucumã, né? Que é uma palmeira que foi plantada pelos nossos ancestrais, e para nós, a própria semente, ela é proteção para nós, nos livra de muita coisa. O vinho de cupuaçu, que muitos turistas que vêm de fora e tomam o vinho, ficam encantados com isso, né? A rapucunha que nós temos aqui. Mas eu acho que com o tempo, se a gente não faz memória a isso, a gente acaba esquecendo, né, essas nossas raízes, essa nossa espiritualidade, né? E quando você esquece, você não valoriza, você deixa de valorizar. Então, eu inicio aqui fazendo memória a essa nossa presença ancestral, né, aqui no território amazônico. E essa semana, semana passada, né, finalizamos aí com o discurso do presidente, né, culpando os povos indígenas por tantas queimadas que estão acontecendo e que estão ceifando muitas vidas, né? E isso, para nós, povos indígenas, é um ataque, né? Fere a memória do nosso povo, que habita por tantos anos e vive em nós, né, no cuidado da Mãe Terra. Eu penso que talvez essa fala, esse discurso, ele fere profundamente essa memória dos nossos ancestrais, né? E demonstra total desconhecimento da origem do próprio território brasileiro, da origem a partir dos nossos povos tradicionais. Então, portanto, é importante a gente fazer memória a isso, né? Para que a gente não esqueça, né? Que é para a gente, quando vier à Amazônia, quando vier a Manaus, que tomar um vinho de cupuaçu a gente possa lembrar. Isso aqui é a herança deixada pelos nossos antepassados, né? Que nos alimenta e nos fortalece. Na minha cultura indígena, do meu povo Sateré-Maué, nós viemos de um fruto do Guaraná, que a
a terra criou, deu vida, a terra deu vida ao meu povo. Hoje nós tomamos desse sagrado para nos fortalecer na luta do dia a dia. Então, de fato, está tudo muito interligado. E a gente não diante disso, de todas essas questões, esse próprio desconhecimento, né? Acho que a ecologia integral, ela também parte do enfrentamento a tantas violações de direitos, sejam direitos humanos, sejam direitos ambientais. Ela parte disso. Não é possível que a gente veja hoje uma flexibilização das leis ambientais. A gente veja aqui na Amazônia, tantas ainda assassinato de lideranças, né, de ativistas ambientais. Como isso é possível? Como é possível a gente hoje olhar para a água, olhar para a terra apenas numa perspectiva econômica? Como é que pode? Os nossos ancestrais doaram sua vida, dedicaram sua parte das suas vidas para manter esse território do jeito que ele é. E é triste para os povos indígenas ver que em tão pouco tempo, muito desse território já se foi. E a gente vê isso com grande preocupação, porque essas violações de direitos, elas se dão em diferentes frentes, elas se dão nessa dimensão humana, como é possível na Amazônia a gente criar grandes cidades, né, sem nenhum cuidado com essas cidades, né? Eu moro em Manaus e eu digo que os povos que vivem nas cidades grandes, eles estão muito doentes, eles estão muito vulneráveis. Então, um exemplo disso é o que a pandemia tem nos mostrado atualmente. 37% dos que estão com Covid estão na cidade. 63% aí estão no interior do estado do Amazonas. No entanto, a letalidade da Covid-19 é muito maior entre os que estão vivendo nas cidades. E para nós, da coordenação dos povos indígenas, né, que vemos com grande preocupação, né, tantas vidas serem tiradas, né, e que estão muito mais fragilizadas por conta de diversos aspectos, incluindo a questão da própria desigualdade social, da extrema pobreza, né, que estão submetidos os povos aqui na Amazônia. Então, você vê, por exemplo, que nessa pandemia, a questão do acesso à segurança alimentar foi um dos fatores de maiores riscos e que ajudou muito na questão da disseminação dessa doença. Né? Porque os nossos povos na cidade, eles não estão saudáveis. Né? Então, você vê grandes comunidades que vivem da produção do artesanato sem ter acesso à alimentação à mesa. Mas também, diante, acho que, desses momentos extremos, que uma vez nós somos provocados, também a gente percebe grandes atos de solidariedade. Aqui em Manaus, nós conseguimos atingir cerca de 18 mil indígenas com cestas básicas aqui na cidade de Manaus. Uma solidariedade que veio a partir de uma grande rede formada por organizações, né, por pessoas solidárias, né, fraternas à dor do outro. E a gente conseguiu, então, levar atingir 18 mil famílias, pessoas aqui na cidade. Então, onde hoje existe a ausência do Estado,
a gente consegue perceber a fraternidade das pessoas. Então, me parece que a ecologia integral nos chama para isso. Enquanto a gente não fizer memória, né, da nossa própria história, a gente não vai conseguir, de fato, né, ter o cuidado com a Mãe Terra. Como é que você olha para a natureza, para a Mãe Terra, apenas numa perspectiva econômica? A pandemia, ela trouxe muitas violações de direitos, muitas mesmo, né? Ela escancarou uma realidade que sempre existiu. E o ataque aos territórios, né? Além de sermos atacados por esse inimigo invisível, também temos sido atacados por esses megas projetos, por essas invasões clandestinas, legais e ilegais, que acontecem com muita frequência e estão acontecendo com muita frequência aqui no nosso território, aqui no Amazonas. E o Amazonas ainda é uma das poucas áreas que concentra ainda no Brasil, que concentra ainda toda essa diversidade cultural, todo esse ambiente que para a nossa existência ele é fundamental. Não basta ser indígena, você tem que ter o contato com a natureza, você tem que ter o contato com as suas raízes, com a tua memória dos teus antepassados. Como é que eu, numa cidade, por exemplo, posso falar para minha filha do respeito quando se entra na mata, por exemplo? Como é que eu posso falar na cidade para minha filha no cuidado ao entrar na água, né? Cuidado com essas divindades, o respeito a essas divindades. Então, eu penso que a gente precisa também, a partir das nossas memórias, a partir do conhecimento das nossas raízes, né? Compreender essa realidade que hoje nós vivenciamos, de tanto ataque, né? A natureza ela está se depredando, ela está sendo depredada numa velocidade muito grande. Minha mãe, né, em menos de 40 anos, minha mãe repassava para mim os conhecimentos usando os elementos aqui na cidade. Hoje eu não consigo passar para minha filha isso, porque nós já não temos as nascentes dos rios aqui na cidade de Manaus. Nós brincávamos, quando era criança, com os olhos d'água, cuidando dos olhos d'água que tinha na cidade. Hoje tudo isso foi abafado pelo asfalto, né, pela poluição. E tudo isso vai mudando a história dos povos, né? Hoje você tem grandes rios aqui em Manaus que são totalmente poluídos, né, impróprios para o consumo da água, por exemplo. Poucas comunidades indígenas na cidade de Manaus têm acesso à água potável, pouquíssimas. Vamos dizer, talvez 80% delas não têm acesso à água potável. Como é que a gente pode pensar, né, no equilíbrio, no desenvolvimento harmônico, se a gente não perpassa por isso? Tem que a ecologia integral, ela perpassa também pela questão social, pela questão ambiental. Se o homem não estiver bem, nem tampouco a natureza está bem, né? Nós, indígenas, temos essa grande preocupação, porque para que nós continuamos existindo, a natureza tem que estar existindo, ela tem que estar de pé, porque ela faz parte das nossas raízes, da nossa espiritualidade. E deve fazer parte também da espiritualidade de todos. E uma vez que a gente não tem acesso à água limpa, a gente não tem acesso, né, a um ar puro, todos nós adoecemos. E é isso que nós estamos vivenciando aqui na cidade, né? Temos percebido o quanto doentes estão as pessoas na cidade, estão muito mais vulneráveis. Então, nesse momento em que o Brasil passa, né? Não o Brasil, o mundo todo em relação à pandemia, e aqui no Brasil tem outros agravantes, como a violação dos direitos, né, não só
dos indígenas, dos pobres em si mesmo, que têm os direitos violados constantemente. Para nós, precisa haver, diante de todo o conhecimento desse cenário, né, tantas mortes, né, de tantas invasões aos nossos territórios sagrados, de tantos megas projetos pensados apenas numa perspectiva econômica, a gente precisa mudar, né? Precisamos mudar ontem, é urgente, essa nossa forma de ser, essa forma de interação com a Mãe Terra, com a natureza. E por nós, pelos que ainda virão, assim como os nossos ancestrais deixaram para a gente, que nós possamos deixar para as gerações futuras sementes boas também, né? Deixar de fato, um ar mais puro para as nossas crianças respirar. Deixar, principalmente, uma sociedade mais justa, mais fraterna, né? Que esse é o sonho dos povos indígenas, né? Hoje não dá que a gente possa ser, nessa pluriculturalidade que nós temos, nós possamos ser respeitados. Só aqui em Manaus nós somos 47 povos diferentes, né? Incluindo os de fora, mas aqui também nós temos as outras culturas que não são indígenas, né? E conviver de forma pacífica, respeitando isso, respeitando a forma de ser, de pensar, de ver o mundo, nos parece o primeiro passo para que, de fato, a gente continue ainda, a natureza continue existindo ainda por muito mais tempo, né? Ela existindo, as pessoas também existem, né? E nós temos, então, toda esse enfrentamento diante da pandemia, né? A pandemia nos trouxe esse agravo, e esse cenário político também é um cenário que precisa ser discutido, né? A gente precisa se posicionar, não por uma questão ideológica, não por uma questão de partidária ou outras questões, mas por uma questão de ser justo na nossa forma de ser. Eu sempre digo que o Brasil ele tem uma legislação muito bonita, muito. A Constituição Federal, ela é belíssima, ela é modelo para o mundo todo. Mas, infelizmente, ela está muito no papel. A sua interpretação, às vezes, ela gera injustiça. Muitas vezes, quem interpreta ela gera injustiça. A invasão dos nossos territórios, né, abre brechas para que se possa explorar cada vez mais os nossos elementos sagrados. Muitas vezes ele está justificado por uma legalidade. Então, acho que, acima de tudo, acima da legalidade, tem que ter o nosso senso de justiça, porque só assim a gente vai criar, de fato, uma sociedade mais que a gente possa viver de forma harmoniosa, homens, mulheres, né, as árvores, os rios, todos, né, todos com esse direito. Como na nossa cultura, os elementos sagrados, eles têm vida, né? E se você, muitas vezes, você passa do lado de uma árvore, né, de uma planta, e você esquece, assim, de olhar e de sentir que ela respira igual você. Ela está lá respirando, ela é uma vida. Então, acho que a gente precisa fazer muito memória para a gente não esquecer de onde nós viemos, né? De não valorizar as nossas raízes, de olhar para o outro, olhar para a natureza, vendo ali uma vida igual a nossa, né? Uma árvore que é cortada é uma árvore que sangra, né? Uma terra que é desmatada, que é explorada, é uma vida também que se vai, porque os nossos elementos partem disso, né? Eu sou fruto da terra, eu vim da terra, meu povo veio da terra. E quando eu vejo a terra hoje ardendo, né, em fogo, é uma parte de mim também que está ardendo, que está morrendo. E nós devemos, então, mudar a nossa forma de ver, de sentir o mundo, né? A gente precisa valorizar mais
olhar, contemplar a criação, agradecer, olha, eu faço parte de você, você faz parte de mim. E lutar junto. A luta dos povos indígenas não deve ser uma luta só dos indígenas, tem que ser uma luta de todos nós, independente de segmentos ou grupos. O acesso. Ok, obrigado, Silvânia. Obrigado aí pelas suas falas, por esse ensinamento. Nós temos algumas perguntas aqui já, e eu gostaria antes só de colaborar também, né, fazendo uma pequena síntese. Eu acho que eu fui tentando trazer uma palavra de cada uma das exposições de hoje, e ficou muito marcado para mim, assim, coração, território e memória. Eu acho que a gente tem o objetivo hoje de falar dos princípios de uma ecologia integral. E acho que essas palavras expressam muito bem esses princípios, né? Coração, território e memória. Nos últimos anos, a gente tem tentado caminhar muito ao lado das populações indígenas, das populações quilombolas no Brasil. Eu vejo que também, inclusive, além da Marcivânia, tem outros parentes indígenas aqui, tem o colega Marubo também, o Arê, e a gente tem tentado entender qual é a essência, como o Maurício trouxe, desse conceito de bem viver que os povos tradicionais nos brindam. E a gente até hoje tem conseguido pensar esse campo do bem viver embasado sobre 3 grandes pilares que tem a ver com essas 3 palavras que eu falei: coração, território e memória. Que onde existe o bem viver dos povos tradicionais, isso está ligado à territorialidade, à transcendência e à ancestralidade. Esses 3 pilares sustentam o bem viver de grande número de populações tradicionais, as quais a gente tem caminhado junto e aprendido com elas. Assim. Quando um desses pilares cai, o bem viver é comprometido. Né? Quando não se faz a memória da ancestralidade, quando não se tem o lugar, a territorialidade, o chão onde se pisa, e onde não se tem o coração, o espiritual, o transcendente, o bem viver é comprometido. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que vem me chamando muito a atenção, já no mundo acadêmico, muitas vezes, com a quantidade de outros saberes que a ecologia integral conversa. Né? O Maurício trouxe o Bourdieu, com toda essa perspectiva do campo simbólico. Eu tenho visto muita gente fazer aliança da ecologia integral com a teoria da complexidade, do Morin. O Gil Braz trouxe uma outra volta para outro hemisfério, né, com o tal da física, que depois até tem uma pergunta pedindo para ele esclarecer. Eu vejo muita gente fazendo um diálogo também com a sociologia das ausências das emergências, do Boaventura de Souza Santos. A gente tem na América Latina o chão da própria teologia da libertação, Leonardo Boff, o Frei Beto. A gente tem lideranças indígenas, um saber indígena hoje sistematizado também. O Ailton Krenak tem trazido muito essa perspectiva para nós também. A gente tem toda a educação popular do Paulo Freire. Então, como a ecologia integral tem conversado com inúmeras áreas do saber, isso é muito interessante, porque realmente, às vezes, a gente acha que é uma coisa nova, ou inédita, e, na verdade, é um somatório de um percurso que já vem sendo feito também na academia e também nos movimentos sociais. E, nesse sentido, nós temos tempos para as perguntas, e já temos algumas que eu sistematizei aqui. Nós vamos fazer uma primeira rodada. Eu vou direcionar um pouco as perguntas de acordo com a fala de cada um. Primeiro, uma pergunta mais geral, que talvez todos possam se sentir convidados a responder, do Joaquim, que é na perspectiva da formação humana. Como é que a ecologia integral entra na sala de aula, nos espaços de educação? Como é que a gente faz esse desdobramento na prática para a educação? O Joaquim nos pergunta isso, eu convido vocês a responder. Depois, eu vou começar de baixo para cima, eu vou passar a palavra para a Marcivânia, depois para o Maurício e depois para o Gil Braz. Eu acho que tem uma pergunta bem específica para a Marcivânia, que o Roberto traz, que é pensando assim, né, Marci? A gente entende que o bem-estar das populações
tradicionais, ela está ligada a uma ideia, uma integralidade da comunidade, né? Tudo é muito comunitário nas populações tradicionais, nos saberes tradicionais, nas populações tradicionais. Como é que a pandemia impacta nessa possibilidade de viver comunitariamente, visto que hoje a gente tem que fazer um certo isolamento e as comunidades estão sofrendo com isso também? Isso é uma pergunta de uma pessoa aqui, do Roberto. Depois, para o Maurício, o Marcos traz justamente essa pergunta: será que as pessoas que vivem ludibriadas no mundo da sociedade de consumo, no mundo capitalista, a gente pode chamar elas de empobrecidas, né? O Marcos traz essa pergunta que eu acho que casa muito com a fala do Maurício. E depois, por final, para o Gilbras, a Janete pede para a gente, eu também queria convidar o Gilbras a falar um pouco desse caminho tal, né? Como é que é esse tal da física, como é que isso está conversando com a ecologia integral, como é que é o yin e o yang, né? E o Adriano também traz uma pergunta que eu acho que conversa com a fala do Gilbras, que é sobre as visões dualistas, né? Quais são essas visões dualistas e binárias que nos impedem de estabelecer relação com os outros, né? Onde é que a gente esbarra nas binariedades modernas que nos impedem de construir relações altruístas, como o Maurício trouxe? Até o momento, um pouco são essas as perguntas. Eu vou passar a palavra para a Márcia, depois para o Maurício, depois para o Gilbras. Se vocês conseguem responder aí em 3 ou 4 minutos, a gente tem espaço para mais algumas perguntas no final. Se vocês quiserem que eu repita a pergunta para vocês na hora da fala, eu faço. Márcia. Então, eu acho que isso foi um dos grandes desafios para nós, povos indígenas. Acho que povos amazônidas mesmo, que tem essa raiz também indígena, né? Os nossos povos aqui, eles são pessoas do toque, né? Para nós é importante, acho que nas nossas relações, tem muito abraço, tem muito aconchego, a gente sempre está muito junto, né? Nas nossas assembleias, de chegar, abraçar, de rir junto, E esse foi um dos grandes impactos que a Covid trouxe. Como é que a gente, nesse momento, a gente mantém esse isolamento, né? Esses 5 metros, esse 1,5 metro que tem de distanciamento. Como é que a gente pode, por exemplo, em comunidades aqui na cidade de Manaus, onde tudo é coletivo, né? Onde as casas, onde não teria nem como fazer a questão de isolar o paciente, porque as nossas casas não são casas dividida em quarto, né? Tu tem o teu quarto, não, é tudo de fato coletivo. E a Covid, ela nos trouxe isso, né? Acho que por isso tem sido tão difícil para nós, povos indígenas. E por isso também se deu, assim, acho que muito forte entre nós, né? Porque para nós indígenas, você dizer parente morreu de Covid, você não pode se aproximar, você não pode ser solidário, você não pode estar lá junto com a família, apoiando, chorando junto. Foi, acho que, uma das cenas mais tristes que eu já vi, né? A despedida dos nossos entes queridos quando eles partem, sem poder estar juntos, sem poder estar na nossa espiritualidade. Mas a gente também nós entendemos também que precisamos compreender, que precisamos nos adaptar a isso, né? Nós sempre falamos, parente, quanto mais você puder observar essas orientações, mais cedo a gente derrota esse inimigo invisível e mais cedo a gente volta a se abraçar. Certo. Isso mesmo. É interessante pensar isso, porque justamente toda a prática, o cotidiano das comunidades tradicionais perpassa a coletividade, né? Inclusive os rituais de cura e de prevenção, né? Então, como é que tu vai exercer a saúde se tu não pode agrupar, né? Desafio mesmo. Maurício? Muito obrigado. Eu acho que são perguntas bem profundas, complexas, e eu gostaria de convidar também a todos vocês para manter
intenção de buscar no processo todo das nove sessões que vocês vão ter aqui. Mas a questão de formação humana, como que pode acontecer uma dinâmica de ecologia integral que forneça e ajude a mudar na perspectiva da formação humana. Então, eu acho que o essencial aqui é o que eu já falava também de uma real, sostenível ruptura epistemológica. O conhecimento dominador, o problema não é só as consequências, a questão de desigualdade, inequidade, o capitalismo, é a questão da visão monolítica. Mesmo para os que temos uma fé, a riqueza do mistério está na diversidade. A possibilidade de uma ampliação do mistério de Deus, além das religiões, é na diversidade. Por isso eu gosto muito do Teilhard de Chardin, que ele fala também do ascenso da consciência universal, de uma cosmogênese, e para os que temos fé em Jesus Cristo, lá também acontece a Cristogênesis, ou seja, além das limitações históricas, culturais, até do tempo, acontece uma ampliação da consciência, um ascenso. Então, isso eu acho que é muito importante, onde os povos indígenas podem nos ajudar a conseguir essa ruptura epistemológica. Mas isso não acontece. O pensamento atual, a mega especialização, e eu não estou em contra da especialização, faz parte da dinâmica atual, mas o que impede agora um diálogo em conjunto, lá onde Luiz Felipe morava, eu tive uma possibilidade também de ter um encontro com pessoas da Universidade Javeriana dos Jesuítas, e depois tivemos um encontro com você lá, Luiz Felipe. Eu me encontrava com o grande economista da Javeriana da Bogotá, que nunca tive uma experiência da Amazônia, olhando quais são as respostas econômicas para a realidade. E, do outro lado, um antropólogo encarnado dentro da dinâmica da vida do povo. Eu agora não me lembro se estava aí com o povo Tujuca, ou com que o povo estava trabalhando, e eles não conseguiam falar. E no senso das dimensões também da ciência, que se torna um impedimento de um diálogo. Um defendia uma verdade, o outro defendia uma verdade, e no meio estava o povo aí tentando falar a sua identidade. Então, eu acho que temos que conseguir quebrar a dinâmica monolítica para identificar que a pluriformidade, a diversidade, também enriquece, incluso na perspectiva de diálogo, mas na formação humana. Se nós continuamos fazendo uma dinâmica de compartimento estanco, assim quebrado, eu acho que não é possível fazer essa mudança. Como é que é possível defender a territorialidade? Por isso a territorialidade, como você estava também falando, a teoria da complexidade também, e até a perspectiva de Manuel Castells também da comunicação na era da globalização, isso pode nos ajudar, mas tem que ser sempre contrastado com a realidade concreta do povo. E na questão também da dominação cultural, eu acho que o problema de fundo é, outra vez, é a questão que muitas das nossas comunidades estão sendo despojadas, tiram delas a sua identidade. Não é possível para elas. E nós podemos falar que faz parte da liberdade, que faz parte da globalização, mas é um sistema injusto, onde há uma dominação e uma colonização dos imaginários coletivos. As culturas que enriquecem a vida não podem subsistir, a menos que consigam se reforçar um pouco para dentro. Então, é um pouco isso o dilema. Como conseguir para que as próprias comunidades possam também ingressar nas dinâmicas de outras sociedades. Não podemos ter uma dinâmica simplista, purista. Não é possível. As sociedades interagem, mas tem uma desigualdade enorme nas dinâmicas de interação. Então, eu acho que o que está acontecendo também é uma verdadeira ruptura da fraternidade. Não temos igualdade de condições também. As periferias, e vou terminar com isso. Por isso que o que o Papa estava falando era, olha um exemplo, no centro da cristandade, no centro da identidade
europeia, cultural, o catolicismo, o Papa pediu para a Amazônia vir para mudar o centro. Ele falou, a periferia tem que ajudar a mudar o centro. Não para derrubar o centro, para ajudar a ele a se abrir, a compreender uma dinâmica muito maior, onde a experiência do mistério precisa acontecer fora de uma visão dominante. Então, eu acho que isso é também bem significativo. Quais são as dinâmicas periféricas que precisam ser reafirmadas, tornadas em conhecimento real, essencial, mesmo se não entra na concepção tradicional da ciência, e ajudar ao centro a mudar. Eu acho que algum dia o antropólogo que estava lá da Javeriana, junto com o economista, talvez eles conseguissem, se eles conseguissem escutar o povo, seus sonhos, sua história, suas perspectivas, eles pudessem talvez oferecer as suas ferramentas para acompanhar essa mudança maior às suas próprias perspectivas fechadas. Perfeito. Acho muito importante isso, realmente, que bom que tu trouxe isso no final, agora estava passando, né? Colocar a periferia no centro, né? Trazer as dinâmicas da periferia para o centro. Mais uma vez lembrei do Boaventura, né? Dar visibilidade aos invisíveis, né? Dar voz aos que foram calados, diz a teoria da libertação também, da teologia da libertação. Então, acho que essa é uma dinâmica bem interessante. Antes de passar para o Jubraz, eu estou colocando aqui no chat, pessoal, o e-mail. Algumas pessoas estavam falando de alguns assuntos técnicos que o colega recebeu, não recebeu. Esse é o e-mail de apoio, tá? Então, os alunos aí, vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, querem perguntar alguma coisa, podem escrever para esse e-mail, que o João Elton, o Carlos ou o Zé Maria vão estar prontos para responder para vocês aí. Por favor, Jubraz. Então, Luiz, eu acredito que é impossível a gente alcançar e se envolver com esse conceito, mas também com essa atitude da ecologia integral, se a gente não fizer uma atualização, um aprofundamento da maneira como a gente compreende a realidade e o seu conhecimento. Isso que acabou de ser dito aqui, em outras palavras, como sendo uma ruptura epistemológica. É um palavrão, mas significa ser capaz de olhar para o mundo de uma maneira mais profunda, mais complexa, porque nós todos, querendo ou não, somos contaminados, mesmo sem ter estudado filosofia, com uma certa lógica aristotélico-tomista, que está até nos catecismos das nossas igrejas, que ela é muito binária, que ela é dualista. Então, isso tudo se baseia em 3 princípios. O princípio da identidade, A é A, da não contradição, A não é não há, e do terceiro excluído. Não existe um terceiro termo T que seja ao mesmo tempo A e não há. Isso é a lógica formal, mas mesmo quem nunca estudou isso, quando no catecismo vê que quem está em pureza tem um coração branco e quem está em pecado tem um coração preto, e pinta lá no catecismo, está jogando com essa dualidade em que, se tem uma verdade, o que é diferente dela é mentira e precisa ser combatido e precisa ser derrotado. Então, nesse sentido, a gente separa Deus e humano, sagrado e profano. Então, uma coisa é o masculino, né, que está do lado de Deus, que está do lado do sagrado. O feminino é suspeitoso, deve ser controlado, deve ser dominado. E cristão contra o pagão, né, a sociedade contra a natureza, etc. Então, nesse sentido, é que a gente precisa superar essa visão binária que contaminou mesmo as nossas escrituras, ou a interpretação que a gente tem dos mitos fundantes do judeu-cristianismo, e acabamos não só com a prática violenta de controle das outras culturas e religiões, mas, sobretudo, controle da natureza. A gente olha para a natureza como sendo um meio no qual a gente precisa se afirmar, e hoje é preciso o contrário.
ao invés de dominar os fenômenos, a gente tem que salvar os fatos da natureza e da sociedade, porque a gente se vê como parte deles. Então, mas isso a gente só alcança quando entra numa outra lógica, uma lógica que, paradoxalmente, tem a ver com essas novas descobertas do paradigma quântico, da nova física, mas que já estava presente na visão simbólica de muitos povos afro-indígenas, de muitos povos orientais, né, de onde veio o Tao. O Tao, que deu origem a essa filosofia espiritual do taoísmo, é esse símbolo composto por yin e yang. São duas ondas que se interpenetram, no centro de um tem um pedaço do outro. Então, o que é a realidade? É essa síntese de opostos, mas que são aparentes. No fim, eles são possibilidades de a gente chegar, né, num nível mais profundo de unidade que inclui a diversidade. Então, isso já estava presente em muitas tradições culturais, mas agora a gente está vendo emergir, seja como paradigma científico, seja como resgate das lógicas mais tradicionais e indígenas. O Raimundo Poniká, por exemplo, ele falava de uma visão cosmoteândrica. Então, é o humano em relação com o cosmos e, entre eles, o mistério, Theos. Né? O divino não é uma coisa que está acima, mas está entre a gente e se manifesta quando a gente é capaz de se abrir, né? Se descentrar e incluir os outros. Então, não significa com isso a gente eliminar as contradições, né? A dialética, movimento através dos contrários, mas incluir um processo que é anterior, analético. Aná no grego é aquilo que é antes e que está para além. Então, um movimento que olha para o mundo não de forma linear, mas com vários níveis. Complexo é aquilo que é tecido em várias dobras. Então, complexidade é a consideração de que o mundo não tem só um nível, tem vários níveis. Do ponto de vista físico, subatômico, atômico, do ponto de vista social, tem várias camadas de convivência. Então, aquilo que aparece como contraditório no nível pode ser redimido, pode ser, né, administrado num outro nível, onde você inclui o que antecede e ultrapassa a contradição. É um pouco isso a lógica ternária, que os físicos hoje, ao observarem as partículas subatômicas, falam de terceiro incluído. Né? Se você quer compreender o mundo mais elementar da natureza, não pode ficar só observando um nível dessa realidade, você tem que ver e incluir outros níveis, onde aquilo que aparece como contraditório lá, aqui é resolvido ou é administrado, o quanto é, ao mesmo tempo, onda e ou partícula. Então, eu que trabalho com diálogo, Luiz, normalmente aplico essa lógica para a relação difícil entre tradições distintas, que a gente pode aplicar às culturas, às classes sociais. Eu administro muito isso para as questões de identidades e diálogo entre as identidades religiosas. Eu sou católico, mas visito aqui os terreiros do Xangô, Candomblé, na periferia do Recife. Eu sou monoteísta, eles são politeístas. Né? Eu presto culto a Deus através de Jesus, eles cultuam os orixás, não falam de um Deus. Mas, quando eu vou com o meu povo lá no Morro da Conceição, Jesus e mesmo Deus ficam meio subtendidos, porque eu quero resolver minhas coisas com Nossa Senhora, fazer uma promessa com ela ou com outros santos. Então, na prática, eu tenho um certo politeísmo aqui subtendido. E o povo de Xangô, quando se inicia nos orixás, eles subtendem que tem um princípio criador, Olorum, né, que todos os orixás são personificações de força da natureza que ajudam a gente a voltar a esse Orum, a essa terra sem males, não é, lá do Criador. Então, não se presta culto a Deus nos terreiros do Xangô Candomblé, mas esse Criador fica subentendido. Então, nós somos diferentes doutrinamente,
mas nem tanto, porque a outra dimensão está sempre subentendida. E, ademais, se a gente sai desse nível da mera doutrina e a gente inclui, por exemplo, o nível ético, quando vem a cheia aqui no Rio Capibaribe, se a mãe de santo não se juntar com o padre e com o pastor, a água leva todo mundo, acaba com tudo. Então é preciso a gente se reconhecer como humano antes de ser do Xangô ou da igreja. E se a gente abre ainda para cima, para o nível da mística, os tambores que se tocam no Xangô, ou os violões e órgãos que se tocam nas igrejas, são para, no fim, criar um silêncio onde o mistério nos toque e nos fale. Então, nem que seja em silêncio, a gente deveria ser capaz de estar junto e de se reconhecer como, assim, criaturas de um mesmo princípio criador. Então, essa visão dialogal, relacional, essa visão ternária que ajuda a gente a superar uma lógica binária e de contradições, ela favorece o diálogo e, inclusive, o diálogo com a dimensão ecológica que, nas visões mais cartesianas, são colocadas como um antagonismo, como um objeto de dominação. E aqui a gente percebe, nós precisamos nos relacionar e salvar o meio ambiente porque a gente é parte dele. Thank you.